colar. E para marcar o final de ano, a gente tem uma edição especial do No Cafezinho com espumante no lugar do café. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Renata? Tudo bom, procurador? Novamente aqui com a gente. É um prazer estar aqui nessa retrospectiva de 2018. A gente vai conversar aqui hoje, fazer uma retrospectiva de 2018, ver as perspectivas para 2019. Foi um ano aí bem montanha-russa 2018, né? Vamos ver se a gente consegue. O desafio é a gente conseguir fazer aí um apanhado de tudo que aconteceu nesse ano, que mais, para mim, mais parecia que ia chegar 2019 e 2018 não ia chegar. E para vocês? Olha, 2018 foi um ano surpreendente em vários aspectos, da eleição presidencial com esse resultado que ninguém esperava. O combate à corrupção também teve grandes momentos, não é? Tivemos um presidente da República pato manco. Então realmente foi um ano surpresa, um ano que nenhum vidente em janeiro poderia prever como iria acabar. Carol, na tua opinião, assim, essa montanha-russa, o ápice dessa montanha-russa foi o momento da eleição? Isso, para a política foi a eleição, acho que foi um ano muito esperado, né? A gente viveu de 2014 para cá um período muito turbulento de protesto, impeachment, 2 presidentes em 4 anos. Então era um ano muito esperado e muito cercado de expectativa, né? E foi tão esperado que foi imprevisível, né? Muito imprevisível, né? Ficou difícil até para a gente que trabalha com isso acompanhar tanta informação, e principalmente eu acho que no momento da eleição, né? Foi um momento bem crítico, assim, né? Principalmente vamos lembrar que as pesquisas diziam que o presidente eleito Jair Bolsonaro no segundo turno, por exemplo, não ganharia para nenhum dos candidatos, né? Tanto é que o PT fez uma aposta bem elevada aí nessa eleição, foi adiante com um candidato próprio, né? E tudo se inverteu. E o presidente eleito Jair Bolsonaro talvez seja uma grande surpresa também desse ano, né? 2018 tem a peculiaridade que todo mundo, seja nos protestos de 2013, seja na eleição Dilma S 2014, seja no impeachment em 2016, todo mundo dizia, em 2018 o Brasil teria que se resolver, teria que se encontrar, não é? Só que se encontrou de uma maneira que ninguém esperava, não é? E não se encontrou ainda, né? Tá no caminho de se encontrar. Outra, por exemplo, essa aposta que você fala que alguns candidatos fizeram alto, como o PT, o PSDB também fez uma aposta alta de uma ampla coligação partidária, do maior tempo de TV de praticamente todos os tempos de uma campanha presidencial, e em 2018 nós descobrimos que tempo de TV não elege mais presidente. E aí veio o peso das redes sociais, né, que foi, já aí foi a aposta do presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lembrar também que o ano começou, né, Carol, com a prisão, na verdade com a condenação do ex-presidente Lula, né, em segunda instância, e mais na frente, lá em abril, com a decretação da prisão dele, né, pelo juiz Sérgio Moro. A eleição começava logo em janeiro, né, com essa condenação, porque é importante lembrar que o ex-presidente Lula liderava as pesquisas até o momento, e a partir do momento que ele saiu da disputa, ficou um cenário muito delicado. Delicado não, mas assim, imprevisível, porque ninguém sabia qual seria o futuro do PT e quais seriam as estratégias dos adversários dali em diante, né, porque era um outro cenário, era uma outra disputa. Foi aí que o presidente, que acabou sendo eleito, Jair Bolsonaro, começou a liderar as pesquisas, mas todo mundo sempre com essa aposta de que Bolsonaro iria ser desconstruído durante a campanha. Não tinha tempo de televisão, não tinha nem um minuto de televisão. Exatamente. Então, assim, ele era o avesso do que as campanhas eleitorais anteriores vinham mostrando do que seria o sinal aí do sucesso, né? Eu vi que os adversários de Bolsonaro e mesmo a imprensa achavam que haveria uma bala de prata para derrubá-lo. E a bala de prata poderia ser desde as gravações dele discutindo com a deputada Maria do Rosário ou outras, não é? E tudo isso foi exposto, inclusive no guia eleitoral de Alckmin, nas últimas semanas do segundo turno, e surpreendeu a muitos que não adiantou mostrar essas situações do presidente eleito Bolsonaro.
Um detalhe que eu registro é que Bolsonaro foi o único desses candidatos que manteve sempre a mesma estratégia de campanha, desde a pré-campanha até o final do segundo turno. Ele, se nós formos analisar, não mudou em nenhum momento a sua estratégia. Sempre as redes sociais, sempre o contato direto com o seu eleitorado, rivalizando a imprensa, rivalizando potenciais aliados, não é? E ele colocou isso no discurso dele de posse, né? De posse, não, na diplomação. Ele chegou a colocar essa importância das redes sociais, meio que num aceno também, no sentido de dizer que não vai precisar da imprensa, né? Mas não sei até que ponto isso é saudável, né? Porque até que ponto você fazer essa interlocução pelas redes sociais funciona. A gente viu também que foi o ano das fake news, né? 2018. Então foi o que mais se falou na reta final agora. Não sei como é que vocês avaliam essa questão, porque talvez essa propagação assim muito grande colocou todo mundo, né, contra a parede, porque a gente que trabalha com isso o dia inteiro checando, rechecando e para o eleitor desafiando o judiciário, não é, Cristiano? Porque no TSE se viu um pouco essa questão de qual é a atitude que o TSE vai tomar diante das informações falsas. Teve também aquela a presidente Rosa Weber chegou a dizer, né, a gente não tem solução. Se alguém tiver solução, né, a gente não tem. A Justiça Eleitoral, de uma forma clara, não soube como enfrentar esse fenômeno da fake news. E mais que isso, Fux, quando era presidente do TSE, prometeu resolver e não entregou. A Justiça Eleitoral não entregou o enfrentamento da fake news. Vai ficar para a próxima eleição. E é uma coisa que desafia o mundo inteiro, né? Porque se você vê, nos Estados Unidos, na eleição de Trump, foi falado muito desse papel da internet, porque é muito difícil de fiscalizar. O senhor trabalha com isso, sabe? Que é um território, muitas vezes você fala, você não sabe quem é que está difundindo essas notícias. Você conseguir chegar na origem de corrente de WhatsApp, de informações muitas vezes elas vêm revestidas até de caráter como se fosse de um site oficial, né? Às vezes chegava notícia assim, como se fosse do STF, a gente ficava na dúvida, muita coisa que ia checar e rechecar, né? Vem sempre com essa, então é importante também que a população, o eleitorado, o internauta, todo mundo que consome muito a rede social fique ligado nisso, né? Daqui para frente, acho que essa eleição serviu para chamar muito a atenção, para a necessidade da atenção aí, né? Acho que os partidos, os candidatos, a Justiça Eleitoral vão ter que se reinventar para as próximas eleições. Não só em relação às fake news, mas também a esse peso que as redes sociais têm, não é? Nós vimos aí pessoas se elegendo sem nenhuma estrutura. Inclusive em Rio e São Paulo, deputados tendo votações estrondosas também, fazendo campanha quase que exclusivamente em redes sociais. É um gap tecnológico que a Justiça Eleitoral, as próprias estruturas partidárias vão ter que correr atrás para se adequar. Aí vem outro ponto, que é a questão do caixa 2. Muitos políticos dizendo, então essa campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi um caixa 2 disseminado, e a Justiça Eleitoral em massa, não tinha como controlar isso, porque o que foi dito pela própria campanha dele é, por exemplo, isso eram colaborações voluntárias. Então, aonde é que está o limite entre a colaboração que é dita em tese como voluntária e o caixa 2 de campanha? Porque as pessoas falaram, eu ouvi muito político reclamando do seguinte, o povo vai, faz outdoor, eu fiz o outdoor porque eu quis para o candidato, porque eu estou em campanha, militância. E em tese isso seria caixa 2 porque não está contabilizado. Eu visualizo que a população fazer campanha para o seu candidato não pode ser considerado crime, caixa 2 ou prática irregular eleitoral. Porque isso é a essência da democracia. A militância livre, a militância não paga. Acontece que o Brasil está tão acostumado a essa militância regiamente paga que quando ela viu em 2018 para o presidente eleito uma militância realmente espontânea, ela se assustou. Quanto às acusações de disparos pagos de WhatsApp, pelo menos até agora nada ficou provado, não é? E creio que as investigações devem continuar. Mas aí quando se fala da questão do material de campanha, né, do que acaba não sendo contabilizado, porque não é só uma militância de boca a boca. É uma questão também de produção de material de campanha
Mas voluntário ou não. eu vejo da mesma forma que a rede social. Quando o eleitor do Bolsonaro compartilhava um vídeo, uma propaganda no Facebook para toda a sua família, ele também fazia isso na vida real. Colocava um banner no seu carro, não é? E isso sempre se conviveu com isso. O PT vendia estrelinha na rua antes de 2002, vendia camiseta. Eu acho que isso é salutar, que essa militância espontânea volte. Agora é lógico, temos que cobrar do Tribunal Superior Eleitoral a regulamentação de como isso pode ser feito para que não haja realmente um desequilíbrio democrático. Outro assunto também que marcou bastante essa eleição e que mudou a eleição foi o atentado contra o presidente eleito Bolsonaro, né? Pode-se dizer que esse ato acabou mudando todo o transcurso dessa eleição, Garantiu né? a ele um tempo espontâneo, né, na mídia, que ele não tinha esse tempo de televisão que a gente estava comentando aqui. E aí, isso deu uma outra dimensão também. Mas acho que leva em conta também essa questão de Lula, que foi colocado como talvez podia ser candidato, podia não ser, foi outra coisa que também... E Lula era vítima daquela eleição até o momento, né? Porque ele que tinha sido impedido de disputar a eleição, a campanha do PT era muito nessa questão, né? E aí, quando o Bolsonaro sofreu esse atentado, aí de repente os holofotes se voltaram para ele, se afastaram mais de Lula, né? Foi, assim, uma oportunidade realmente midiática para o presidente eleito, aquele momento do atentado, mas, assim, a gente não tem como ver como seria o universo alternativo dele não sofrendo o atentado. Eu até acho que ele seria eleito de qualquer forma, porque se você vê na linha do tempo de todas as pesquisas, ele vinha inegavelmente num crescente, seja Ibope, seja Datafolha, até a véspera do atentado. Então, gráfico é gráfico, né? Se você projetasse no tempo, não é? Teoricamente, ele poderia ganhar de qualquer jeito. Mas é lógico que o atentado acho que foi providencial, nem tanto pela exposição de mídia, mas porque ele se preservou muito de declarações, de enfrentamentos em debates. Nós tivemos pela primeira vez um presidente eleito, não é, sem ir, depois de um determinado momento, a nenhum debate, e isso pode ter ajudado, não é, esse silêncio obsequioso pode ter ajudado. E aí essa campanha agora, a gente vê o seguinte, um candidato estava no monte jejuando, né, que era o Cabo Daciolo, o outro candidato, que em tese foi candidato até um pedaço, ele foi colocado como candidato, que era o ex-presidente Lula, estava preso, né? O outro candidato sofreu um atentado, que foi o Jair Bolsonaro. Foi uma eleição cheia de ineditismos, não é? E eu diria também que, assim, outros ineditismos foi que pessoas que tinham um patrimônio eleitoral enorme, como Marina e Alckmin, viram esse patrimônio eleitoral desmilinguir. Marina teve menos votos que Daciolo e Alckmin, que já tinha sido candidato a presidente, disputando um segundo turno, também teve uma votação pífia perto da estrutura que ele tinha. Não só patrimônio eleitoral, mas também patrimônio financeiro, né? É bom você lembrar que o Henrique Meirelles gastou 20 milhões numa campanha, enquanto o Cabo Daciolo gastou 800 e teve mais votos que ele. Ele fez questão de grifar isso em pleno debate. No debate, Daciolo falou, né? Eu gastei muito, ele gastou muito mais que eu e eu tô com o mesmo percentual de votos. Interessante que a gente está fazendo a retrospectiva, mas a gente não falou em nenhum momento do presidente, né? Que é o Michel Temer, que ficou apagado esse ano todo, né? Fez aí uma transição muito discreta com o Bolsonaro, que ele diz que é a transição mais pacífica de todos os tempos. Como é que vocês veem esse processo? Olha, eu acho que essa situação do Michel Temer mostrou que para você estar na presidência da República do Brasil, você precisa da força da urna. Nós só tivemos um presidente nessa nova república que, sem a força da urna, tinha o apoio popular, que foi Itamar Franco. Mesmo Sarney, todos nós estudamos, não é, as dificuldades que foram o governo Sarney, um presidente fraco, acossado pela Constituinte, não é? E agora Temer, que foi um presidente que não conseguiu impor a sua agenda, porque faltava urna, faltava povo apoiando o presidente Temer. Muitas figuras, não é, envolvidas com a Lava Jato, acusadas de corrupção
em escândalos históricos da República, não foram reeleitas, né? Como o senador Romero Jucá, senador Eunício Oliveira. Acho que isso foi sintomático desse momento eleitoral de 2018, que as pessoas que eram realmente consideradas caciques e imbatíveis, faltou voto na urna. E não só figuras do MDB, como também nós não podemos deixar de citar a fragorosa derrota da ex-presidente Dilma, que ficou em 4º lugar na disputa para o Senado de Minas Gerais. Ela que se considerava franco favorita, a ponto de já estar escolhendo gabinete no Senado e já tinha declarado que ia ser a presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Tanto acho que o povo deu um recado salutar de que ninguém realmente é imbatível na urna. Lembrando que o governador de Minas Gerais, então, aproveitando esse gancho, também foi uma outra surpresa, né? O senador Anastasia, que era o candidato do Aécio Neves, né? Que são aliados, vinha liderando pesquisas e no final das contas, quando se abriu as urnas, o vencedor foi um candidato que era da base de apoio do Jair Bolsonaro, né? Que houve esse efeito. Eu diria, não da base de apoio, mas como muitos, ele soube ver o exato momento eleitoral de declarar o apoio a Bolsonaro. Foi uma coisa do governador eleito de Minas, também do governador eleito do Rio e um pouco também do Dória em São Paulo, que soube o exato momento de dizer eu sou Bolsonaro e se aproveitou de uma onda que os levou até a eleição. É uma coisa aí para os jornalistas e cientistas políticos estudarem. Interessante notar que aqui no estado essa questão da renovação ela não pegou tanto, né? Porque a gente reelegeu o governador Paulo Câmara, a gente reelegeu o senador Humberto Costa para o Senado e trouxe novamente para o Senado Jarbas Vasconcelos, né? Que já tinha cumprido o mandato de senador. Então a gente teve ainda os nomes mais tradicionais se firmando na disputa, né? Aperto aí na disputa, né, Carol? O resultado do governador Paulo Câmara foi de 50,70% nas urnas, né? Foi apertado, mas ainda assim venceu no primeiro turno, né? Isso dá um conforto maior para ele, né? E essa onda de Bolsonaro também aqui no estado é interessante, porque o candidato dele, pelo menos quem tentou colar em Bolsonaro na reta final, foi o Júlio Lócio, né? Que era um candidato que tinha uma estrutura menor, que tinha dificuldades, não tinha tempo de televisão e acabou não engrenando, né? Vale lembrar que o senador Armando Monteiro também fez um movimento aí de sinalizar o apoio, mas o que ele disse que só faria no segundo turno e aí não deu tempo porque acabou que a eleição foi resolvida no primeiro. O governador Paulo Câmara, então, reeleito aqui em Pernambuco, né? E o PSB agora começa a traçar já a partir de 2019 as metas para 2020 e as perspectivas 2020, que é a eleição de prefeito do estado, do Recife, desculpa. E as perspectivas agora que a gente tem, enquanto no estado se determina, até o secretariado agora se forma com base em 2020, né, Carol? O prefeito Geraldo Júlio já disse que vai conversar com o governador para arrumar isso em conjunto, né? Mas e para 2019, qual é a expectativa de vocês? Quais são as perspectivas? A gente tem o ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Isso será que vai dar um novo formato aí das conversas, das tratativas no Congresso Nacional? Será que isso ajuda? Eu acho que certamente, assim, para vocês da imprensa, vai dar um novo formato, porque desde 2004, 2005, essas operações da Polícia Federal vinham prendendo políticos, prendendo gestores, sempre se dizia, PF prende 10, PF prende tantos, não é? Eu acho que em 2019 as manchetes vão ser Moro prende tantos, porque ele agora está na cúpula da Polícia Federal. Vai ser assim uma figura de linguagem, não é? De que quando estava ali a Polícia Federal vão dizer, Moro prendeu tantos, Moro arresta tantos. Então acho que isso vai ser realmente um momento midiático interessante em 2019. Vai ser interessante notar também como o Bolsonaro vai se relacionar com a base dele no Congresso, né? Ele que está propondo aí um novo tipo de presidencialismo de coalizão, sem as tratativas diretas com os partidos, né? Dialogando diretamente com as bancadas. É importante notar como é que ele vai lidar com esse Congresso, né? E eu acho que o primeiro teste dele
vai ser justamente na eleição do presidente do Senado e no presidente da Câmara, né? Que já está existindo um ruído, né? Porque em relação à presidência da Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está tentando ser reconduzido novamente, né? E aí já houve um embaço ali, e aí o presidente falou, não, então eu não quero ninguém dando mais opinião, não vou mais opinar sobre isso. Tem uma lei de silêncio no Jair TSE, Bolsonaro né? colocou aí a lei do silêncio para evitar já que haja esse desentendimento, né? Será que esses jabutis daqui pra Antes frente disso, um detalhe interessante é que se Rodrigo Maia conseguir se reeleger, ele vai ser o primeiro presidente da Câmara, desde a Constituição de 88, a ficar 3 mandatos seguidos. Que ele ficou um tampão de Cunha, ficou mais esse mandato atual, e se conseguir se reeleger, vai ser um 3º mandato presidencial. Eu vejo que esse presidencialismo de coalizão, que foi feito por Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, ele é um modelo fracassado. Ele não resolveu nenhum dos graves problemas do país. Ele só trouxe instabilidade política, divisão e um custo até financeiro muito alto com os jabutis que os deputados colocam nos projetos de lei e nas medidas provisórias. Então a gente fica com esse desafio aí, essa expectativa para 2019. Carol, nunca dá uma bicadinha no nosso café, mas hoje é um espumante, pode ser que ela se anime, né? E vamos brindar no final do ano, chegamos vivos ao final, depois de tanta montanha-russa e tanto sobe e desce. Esperar que 2019 seja um ano aí de boas notícias para todos nós, para a política, né? Ano novo, política nova. Boas notícias para o povo. E boas perspectivas também, né? A gente agradece a paciência de vocês de sempre, acompanhar aqui o cafezinho com a gente, a colaboração de vocês aí do outro lado. E a gente vai fazer um brinde a boas notícias pra gente no próximo ano e para vocês também, para todos nós. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tchau, tchau. Muito obrigada.